Tudo bem, Novaes, estamos no ar. Estou gostando muito do seu chapéu. Está me vendo aí? Alô? Ok, admito. Recording. Alô? Alô, Novaes? Diga lá, você está me vendo ou não? Não, você estava no ar, agora você sumiu de novo. Mas daqui a pouco você vai aparecer. Daqui a pouco você vai aparecer. Pronto, está aí. Estou gostando muito do seu chapéu. Bom, Tá? né? Então está É, aqui. Você foi admitido e tal. Eu vou aproveitar para fazer uma experiência. Eu vou faça. botar esse headphone fone de ouvido para ver se funciona melhor com ele ou sem ele. Porque Tá. outro dia eu fui entrevistado por um site em inglês sobre a Copa Aham. do Mundo de 1970. Um momentinho, Ah, eu quero fazer uma experiência aqui. E acontece o seguinte: eu estava, eu não estava ouvindo bem com o fone de ouvido, então eu quero ver se sem o fone de ouvido eu ouço melhor. Tá. Fala aí um pouco. Fala quer aí. que eu cante alguma coisa ou não? Não, Eu quero vai dizendo alguma coisa, pode falar falar. qualquer coisa. Não, não. Alguns temas que eu trouxe para nós discutirmos ou conversarmos hoje, um deles foi a escolha do secretário de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Você está ouvindo? Estou ouvindo, eu acho que ouço a mesma coisa, com fone ou sem fone, o nível é o mesmo. Pode falar, vou ficar sem fone. Quem é o cidadão que foi escolhido? Foi um cidadão chamado Mário Sarrubo. Ele é procurador-geral da República lá em São Paulo. E Certo. ele trabalhou com Alexandre de Moraes, que foi Ah, certo, secretário de Segurança em São Paulo. certo. E é um cara que tem tutano, quer dizer, o Certo. Alexandre de Moraes, como você já deve ter verificado por aí, é Conheço um cara muito. que tem disposição É, completamente diferente do é, nosso novo ministro da Justiça, que é o Lewandowski. certo. Lewandowski vai levando, e Eu levantando, e conheço as levantando. peças. É, Pois é uma figura que precisa realmente de um secretário de Segurança Pública que tenha tutano, que tenha certo. disposição. É, E o curioso é que a divulgação que esse secretário de Segurança Pública, que é o segundo cargo do Ministério, a é, divulgação que ele recebeu foi muito maior que a do próprio ministro da Justiça, porque certo. a situação no Brasil de segurança pública é dramática, é É trágica. dramática, eu sei. Então, esse cara foi escolhido, tem uma entrevista dele hoje no Jornal do Brasil, e parece que ele tem uma boa visão de qual é o ponto central do problema, que é Deixa eu dar uma parte. O Jornal do Brasil ainda existe? o quê? O Jornal do Brasil que você acabou Não, de não, citar. não, que eu saiba, não. Não, Se eu você citei o acabou de Jornal do citar o Brasil, Jornal do Brasil. mas isso é o subconsciente, eu queria dizer o Globo. Bom, explicado. Tudo bem. Então vamos em frente. Acho que não tem mais o Jornal do Brasil. É, Acho que não tem é, mais. Eles fizeram é, várias tentativas aí, é, certo. inclusive pela informática, pela internet, mas É, agora parece que não tem mais. é, Não, o que eu quero dizer é o seguinte: esse cidadão parece que tem uma visão clara do que deve ser feito, principalmente, que é alguma coisa que eu venho citando há algum tempo, é a grana. Se não cortar o fluxo de dinheiro de milicianos e traficantes, não vai adiantar nada. O problema não é na porrada, como sempre se pensou aqui nesse país, e nunca é, adiantou nada, porque quando é, nós éramos criança, não é, existia, não existia tráfico, não existia milícia. é. Isso aí é uma coisa de 20, 30 anos para cá que vem crescendo a força do dinheiro. Esses caras já compraram tudo, já compraram agente penitenciário, político, policial. Todos os policiais aqui no Rio de Janeiro, ou quase todos, com uma pequena exceção, estão no É. bolso desses caras. Pô. Ô, Novaes, o que existe é o seguinte, na minha modesta opinião de quem acompanha aqui de longe, você veja o que se passou no Equador. O que existe hoje é um mercado gigantesco de drogas, e esse mercado é gigantesco porque é o mercado americano. Então, os americanos também eles querem resolver esse problema lá, isso é, eles querem mandar tropas para o Equador, para a Colômbia, até para o Brasil, em vez de resolver o problema aqui, que é acabar com a imensa sede
do americano por drogas, porque o americano quer se entupir de drogas o tempo todo. Então, há um mercado gigantesco, claro, os cartéis no México, na Colômbia, etc., eles se aproveitam disso. E isso atinge o Brasil, atinge o Paraguai, atinge a Argentina, atinge o Uruguai. Então, há uma quantidade imensa de dinheiro, e é por isso que existe esses milicianos, essa milícia no Brasil se instalou, e eu fico aterrorizado, mas eu acho muito difícil acabar com isso. Pois é, mas eu acho que a solução para acabar com isso, eu ia até perguntar a você se tem algum miliciano na relação da Forbes entre os grandes milionários Eu do acredito que não, planeta. porque está tudo escondido, né? Está tudo escondido. Pois Eles é, têm pô. Pois uma é. fortuna que não aparece. Pois é, mas deixaram que essa fortuna crescesse. Outro dia É. escrevi um texto sobre isso. Quando nós éramos jovens, quando nós éramos meninos, e à medida que nós fomos crescendo, isso também foi crescendo na mídia, nos fatos do dia a dia, nos acontecimentos, e hoje alcançou uma proporção que é uma dificuldade para você é, parar com essa bandidagem toda, porra. Olha, eu não quero, inclusive, aproveitar para fazer aqui propaganda do meu livro, mas acontece o seguinte: o livro que eu escrevi, Caminho do Mar, que trata da Copa do Mundo de 1978, mostra que isso já existia naquela Tá, época, o tá. tráfico de drogas da América Latina para. Porque você sabe que, inclusive, isso influenciou a corrupção que isso gera, influenciou, inclusive, a escolha da Copa do Mundo de 1986, que foi o México. E inicialmente seria a Colômbia. Tanto a Isso. Colômbia quanto o México são o centro do mercado mundial de drogas. Então, isso já existia naquela época. O Castor de Andrade, já falecido, que era o bicheiro, que eu conto no livro com um nome diferente, Guilherme Fonseca, o Castor de Andrade, daquele famoso caso da corrupção do Manga, no jogo do Botafogo contra o Bangu, era ligado a isso, o bicho ligado ao mundo das drogas. Isso já existia no Brasil, agora isso vem crescendo de uma maneira que eu não sei aonde vai parar, porque você tem agora aqui nos Estados Unidos, por exemplo, um maluco como o Donald Trump. Maluco, aliás, é um termo muito generoso para ele. Ele é um vigarista. O Donald Trump, amanhã, se for eleito, de repente manda invadir o Brasil. Porque, tá entendendo? Na verdade, se pode esperar tudo do Trump. Agora, eu quero dizer para você o seguinte: na época, foi transferida a Copa do Mundo da Colômbia para o México, não foi tanto pelo tráfico, perdão, foi mais pelas Farc. As Farc, naquele momento, estavam ganhando uma Também é proporção verdade. semelhante a que o tráfico acabou assumindo depois. Então, a Colômbia não se sentiu segura o suficiente para fazer essa Copa lá. Agora, Aliás, você sabe que é também uma aliás, ligação das Farc ah, com o sim. Ah, tráfico. claro, 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 não tem dúvida. Outra coisa que eu também que me preocupa é essa Olimpíada em Paris, porra. É, A, a- a França tem sido alvo de uma série de atentados e de manifestações aí terroristas com muita frequência. Talvez seja o país da Europa Ocidental mais visado aí por essas quadrilhas de terroristas. E Não vai, eu vou aproveitar para dizer a você o seguinte: outro dia, você, não sei se você leu, eu tenho um canal de Twitter, e você foi personagem meu, porque você mandou uma matéria da cidade do México dizendo que o Brasil tinha trocado de concentração em Guadalajara. O Brasil inicialmente iria ficar num motel, não me lembro o nome do motel no momento, mas você mandou uma matéria dizendo que tinha o João Saldanha, você estava lá com a delegação do Botafogo, e o João Saldanha estava lá para assistir ao sorteio das chaves. E o João Saldanha apareceu no hotel em que o Botafogo estava. Você estava como convidado do Botafogo. Naquela época, os clubes eram obrigados a levar um jornalista como convidado. João Saldanha apareceu lá e disse a você que tinha trocado, era um motel colonial pela Suítes El Caribe. E você mandou uma matéria sobre isso. Não sei se você se lembra. não, eu me lembro de eu ter encontrado o João Saldanha lá no hotel, ele esteve lá, aliás, foi a primeira vez que eu o vi, mas não me lembro dessa matéria que eu tenha Você mandado mandou aí para o canal. enviado especial do falecido Jornal do Brasil. E eu aproveito para perguntar a você, porque recentemente morreu o Zagallo e morreu também o Franz Beckenbauer. E eu aproveito para perguntar a você qual era a sua impressão pessoal do Mário Jorge Lobo Zagallo.
Olha, Zé, o que acontece é o seguinte: o Zagallo era o técnico do Botafogo, no ano em que eu fui lá agregado à delegação e que nós viajamos para o México. Aliás, tem um dado curioso aí, que eu tinha uma semana de oficializado como funcionário do Jornal do Brasil. Quem ia era o Sandro Moreira, mas o Sandro Moreira não queria voltar ao México 2 vezes no ano, que achava que tem muitos tremblores e coisas desse tipo. O Ariose ia casar, o Lara estava doente, você eu não sei onde é que você estava. Eu Enfim, estava trabalhando na Enciclopédia Block. acabou caindo no meu colo, com uma semana É. de Jornal do Brasil, essa viagem junto com o Botafogo. Pois bem, o Zagallo, eu sempre tive uma impressão meio pouco favorável para ele, dele, por causa muito do Odemário Toguinho, porque quando eu entrei para o Jornal do Brasil, o Odemário tinha sempre uma crítica com relação ao Zagallo, que era o fato do Zagallo ficar sempre do lado dos cartolas e não do lado dos jogadores, mesmo como técnico. E Ele ele estava. era jogador, né? Tinha sido jogador. Pois é, mas depois, quando virou técnico, ele É. continuou puxando o saco. Aí o Odemar até me dizia, ele está sempre um presentinho para a mulher do presidente do clube, É. ele tá sempre fazendo uma generosidade com os cartolas, nunca com os jogadores. E eu confirmei isso na prática, quando nós estávamos no aeroporto de Cali, o avião atrasou, os jogadores se reuniram e foram ao Zagallo e ao Marinho, que era o chefe da delegação, que é um ex-jogador do Botafogo, que foi como Isso. chefe da delegação, e foram pedir a ele para jantar, para o Botafogo pagar o jantar, porque o avião tinha se atrasado. E o Marinho fez jogo duro e o Zagallo ficou do lado do Marinho. E isso só confirmou aquelas impressões que eu tinha, sem conhecer pessoalmente o Zagallo, e que me foram passadas pelo Odemar. Eu digo, é exatamente isso. Ele E eu ficou do aproveito, lado dos eu cartolas. aproveito para lembrar você o famoso caso Afonsinho. Também, Você claro. acompanhou. Não, eu acompanhei, não. Eu quase fui demitido do jornal por causa disso, porque Conta. o Afonso saiu do estádio, sabe, puto da vida, Né? e eu não noticiei isso. Eu quis proteger o Afonsinho. E quando eu Sim. cheguei de volta no Rio, o Odemário me deu a maior espinafração. É. Pô, isso não se faz, isso não é profissional, você tem que dizer, por mais amigo que você seja, você tem que informar isso, o que está acontecendo entre o Zagallo e o Afonsinho. E o caso do Afonsinho, vamos lembrar, foi por causa da barba. O Zagallo era contra o Afonsinho deixar crescer a barba. Você lembra bem? É, não, Mas isso realmente define o Zagallo. Ele era uma pessoa muito, digamos, eh, patronal, verdade, e é, conservadora, né? Uma ótica muito, conservadora. muito. Agora, pelo menos o Zagallo, recentemente morreu também o Franz Beckenbauer, que foi uma outra pessoa, além do Zagallo e do Didier Deschamps, que conquistou a Copa do Mundo como jogador e como técnico. Hoje Agora, só tem o Deschamps vivo, né? Hoje quem? só tem o Só, Didier só Deschamps tem o vivo. Didier Deschamps. O Beckenbauer, porém, na sua carreira tem um fato que é negativo, que foi ele se envolver num escândalo de corrupção, né? É, Da é, FIFA, né? Isso realmente a gente tem que lembrar os fatos como eles aconteceram. é. Agora, não, eu aproveitei para fazer essa pergunta porque realmente esse assunto que você está falando dessa a situação que existe hoje na América Latina, né, do Rio Grande para baixo, né, exemplificado muito bem agora com o que se passa no Equador, e isso tem levado a uma distância cada vez maior do primeiro mundo para o nosso mundo, o terceiro mundo, que talvez está se aproximando do quarto mundo. E isso faz com que haja hoje, o Bonovai, uma leva de imigrantes do mundo inteiro entrando pelos Estados Unidos, no peito e na raça, né, pelo Rio Grande. Isso está causando um problema imenso aqui nos Estados Unidos. Eu imagino, mas isso não é só nos Estados Unidos, né? Agora diminuiu um pouco aquela travessia do Mediterrâneo, mas eu digo isso que é o efeito bumerangue. Os colonizadores chegaram lá na África, esquartejaram a África ao seu bel É. prazer e agora estão sofrendo as consequências. Os caras que foram colonizados agora estão indo buscar a identidade ou a sobrevivência deles na Europa, na Alemanha, na Itália, na Espanha. E acontece também o seguinte, que hoje há uma, digamos, repercussão muito grande das influências climáticas no empobrecimento dessas regiões, que já eram pobres. E com É.
as catástrofes climáticas secas, ou inundações, chuvas, mudança de clima, tudo isso, essas populações estão indo para os Estados Unidos e para a Europa de qualquer maneira. Quer dizer, eu acho que o mundo hoje está numa situação muito, muito grave. Você, de repente, pode haver uma guerra aí no Irã, do Irã contra os Estados Unidos, por causa do que está se passando no Oriente Médio, Israel, a Palestina. Você não sabe o que pode vir aí pela frente. E o Donald Trump pode ou acabar de novo na Casa Branca ou ir para a cadeia. É É. essa escolha que existe hoje nos Estados Unidos. Você está falando aí a respeito da queda das condições de vida na América Latina, que está passando a ser o quarto mundo, a diferença que está se estabelecendo para o primeiro mundo. E aqui, no microcosmo brasileiro, agora mesmo, anteontem, saiu uma pesquisa dizendo que 5% da população brasileira tem 40% dos rendimentos do país. É A assustador. pesquisa, a É, pesquisa foi feita em cima do censo é, aí que foi feito o ano passado. é. E esses dados todos são dados oficiais. E eles mostram que a desigualdade social e econômica está aumentando cada vez mais. Eu sempre digo uma coisa que eu repito com uma certa frequência: o Brasil é o único país do mundo onde, se você subir num mirante no meio do país, você vai conseguir enxergar a pré-história. Vai ter gente morando na pré-história e tem gente morando no século 22. Tem É gente exatamente. É. no pós-modernismo. Aliás, hoje também no Globo tem um editorial sobre essa desigualdade e que fala, o que todo mundo sabe, que o Brasil, é um dos países mais desiguais do mundo, porra. É. E isso é verdade. E a gente não tem como resolver isso. Quer dizer, uma forma de resolver seria uma revolução, mas nunca vai se fazer uma revolução nesse país. Então, poderia se fazer domesticar este capitalismo selvagem que existe aqui e que amplia cada vez mais as diferenças sociais e econômicas. Mas também isso não é do interesse dos caras que estão na classe dominante, não é? Os caras que estão na crista da onda, os 5% que abrigam, que congregam 40% dos rendimentos de todo o país. Então, a gente também está vivendo uma situação complicada sob esse aspecto, que eu acho que também bate, respinga na questão do tráfico e na questão da milícia, porque bota Claro. um monte de pobre, de rapazes, de novos aí trabalhando nessa área, porra. Tem milhões, hoje mesmo tem uma notícia sobre isso. Tem milhões de caras trabalhando com as milícias, porra. É, porque eles não têm aonde trabalhar, né? Eles vão É trabalhar claro, onde parece a oportunidade. E a é oportunidade claro. é essa. Agora, que é realmente um panorama assustador, porque é completamente uma ação paralela ao governo. Existe o governo, mas, na realidade, o que funciona é a ação paralela ao governo através da milícia. Então, Pois você não, é, nós o temos cidadão nesse não país. tem. Eu lembro daquela história dos médicos que estavam sentados em frente a um quiosque e foram assassinados Claro, por claro. engano. É uma Por coisa engano. tragicômica, né? É um absurdo aquilo, pô. É um absurdo. Agora, eu queria que você me dissesse o seguinte: qual é a sua opinião pessoal a respeito do futuro do Trump, agora que já começaram as eleições americanas lá em Iowa? Eu acho engraçado que O que acontece aqui nos Estados Unidos no momento é o seguinte: estamos no que eles chamam as primárias, né? Nós em já Iowa. tivemos a primeira, que foi em Iowa, onde o Trump ganhou com mais de 50% dos votos, e vamos ter agora, na próxima terça-feira, né? Hoje é sexta, daqui a alguns dias, vamos No ter a Maine. segunda, não, na terça-feira vai ser a segunda primária, que vai ser em New Hampshire. A primária de Iowa, tradicionalmente, é a primeira. Aliás, ela é uma primária diferente, ela tem até um nome diferente, caucus, um nome assim meio pomposo, mas porque é uma votação feita de uma forma diferente. Agora, em New Hampshire, há uma possibilidade de que a Nikki Haley consiga mais votos do que o Trump. É uma possibilidade. Eu acho difícil, mas a possibilidade existe. Se ela conseguir mais votos do que o Trump, depois, a próxima primária será na Carolina do Sul, que é o estado onde ela foi governadora, e inclusive teve uma boa gestão. Aí ela terá
uma segunda oportunidade e talvez comece a crescer para derrotar o Trump. Se bem que é difícil, porque o que acontece é o seguinte: o eleitorado trumpista nos Estados Unidos não quer saber de, digamos, sutilezas. Eles estão com o Trump e não abrem. Eles sabem que o Trump é corrupto, é estuprador, levou dados secretos do governo dos Estados Unidos para a sua casa da Flórida, o que é até um crime de lesa majestade, um crime de traição. Tentou fazer uma insurreição, incitando a patuleia, né? A massa ignorante a invadir o Congresso dos Estados Unidos, uma coisa que você não poderia pensar que existisse num país do primeiro mundo, existiu nos Estados Unidos. Depois tivemos uma imitação pálida aí no Brasil, né? No dia 8 8 de janeiro. do ano passado. O do Trump foi no dia 6 de janeiro de 2021. Mas, em Isso. suma, um insurrecionista, um homem que tentou praticamente decretar o fim da democracia nos Estados Unidos. Agora, o que acontece é o seguinte: ele tentou se eternizar, assumir o segundo mandato no governo dos Estados Unidos, mesmo tendo perdido a eleição. E todo mundo com bom senso sabe que ele perdeu a eleição. Ele perdeu a eleição, não apenas perdendo a eleição, como em todos os casos em que ele alegou que houve roubo de votos e que foram levados ao exame do Poder Judiciário, ele perdeu em todos. Ele nunca conseguiu apresentar um mínimo de indício de que realmente a eleição foi roubada. Agora, a massa, a patuleia, os ignorantes que estão com ele, eles não querem saber, eles querem o Trump pelo que o Trump é, porque eles querem exatamente aquela mesma mentalidade do Bolsonaro no Brasil. Eles querem na base da, digamos, da porrada. É isso que eles querem. Eles querem resolver tudo. Entendeu? Isso que você fala aí, que no Brasil o poder dominante, as classes dominantes ficam cada vez mais ricas e os outros ficam cada vez mais pobres. Eles não querem saber disso. Eles querem saber de bandido bom é só morto. Não quer saber se o cidadão às vezes é bandido, porque não tem outra possibilidade na vida a não ser a contravenção. Então, eles querem. É a direita extremada, como era a do Bolsonaro e a da Orbán na Hungria, e é isso que o Trump representa. E nós, aqui nos Estados Unidos, estamos diante disso. É capaz, ou ele vai para a cadeia, ou o Poder Judiciário tem realmente uma independência de mandar para a cadeia o Donald Trump, apesar de todo o apoio que ele tem junto à população, ou ele é reeleito e aí ninguém sabe o que pode acontecer. Agora, o mais incrível de tudo isso é que a Constituição americana permite que o cara seja eleito presidente atrás das grades. Eu fico imaginando essa situação, o Trump dentro de um presídio atrás das grades, recebendo a faixa de presidente da República. É um Já negócio houve, impensável, porra. já houve um caso, O Trump tem 91 ações na 91 casos justiça, porra. judiciais contra ele. O cara quis dar um golpe, quis virar ditador nos Estados É, Unidos. Os é. republicanos do Trump estão cagando para a democracia. Aliás, Mas, isso está no livro daquele americano que escreveu aí As Democracias. Como é que é o nome do título do livro que me fugiu agora? bom, eu não sei, mas eu quero dizer o seguinte: não será ou não seria a primeira vez nos Estados Unidos em que um cidadão na cadeia concorre ao mandato presidencial. Isso já aconteceu na história dos Estados Unidos. Se não me falha a memória, Reis era o nome do cidadão em questão, estava preso e pôde concorrer. Ele foi derrotado, mas ele pode concorrer. A mesma coisa pode acontecer com o Trump. Ou pode acontecer também que o Trump, com os processos ainda correndo, porque a tática dele é adiar os processos o mais possível. É possível acontecer que ele seja eleito com os processos ainda correndo, ainda sob júdice, né, como se diz, ainda sendo examinados nos tribunais de júri, inclusive, ele seja eleito e ele mande simplesmente o Departamento de Justiça dos Estados Unidos arquivar os processos. Então, Claro. o que pode Não, e acontecer? o Trump tem o seguinte: o Trump ainda tem o Supremo Tribunal lá dos Estados Unidos, aí dos Estados Unidos, Suprema do Corte. lado dele, a Suprema Corte. A maioria da Suprema Corte é de conservadores, É. é gente Isso é do próprio Trump. uma maioria de 6-3. Tem seis outros, São tem nove, seis eles são nove. conservadores contra Isso. 3 liberais. E há essa possibilidade. Agora, no início de fevereiro, a Suprema Corte vai decidir
Dois casos. Primeiro, se o estado de Arizona tem realmente o direito de barrar o Trump da sua primária. Ele não pode concorrer na sua primária. E a outra é saber se ele tem direito a uma imunidade absoluta, que é o que ele alega. Ele diz que ele não pode ser eh, levado a julgamento e não pode, é claro, ser condenado, porque ele agiu como presidente dos Estados Unidos e o presidente dos Estados Unidos goza de uma imunidade absoluta. Então, a Suprema Corte, apesar de ter seis conservadores contra três liberais, ela vai ter que decidir este caso. O bom senso indica que ela dirá: não, o presidente dos Estados Unidos não goza de imunidade absoluta, porque nesse caso ele não seria presidente, ele seria um monarca, ele seria um rei, ele seria um ditador. Mas é capaz da Suprema Corte dos Estados Unidos dizer: não, realmente ele goza de imunidade e não pode sequer ser processado, manda-se arquivar os processos todos. É essa a situação em que nós estamos vivendo hoje. É Parece verdade. difícil, mas isso acontece num país que é o líder, aliás, como os americanos gostam de dizer, o líder do mundo livre, leader É, of the free world. é. Mas eu escrevi um texto, inclusive, e mandei lá para a página de opinião do Globo, mas o Globo não me publica, e muito menos um texto de esquerda, Ah, em o que Globo não te fala. publica? Não, agora não publica mais, não sei por que razão. Eu acho que porque eu caí de pau no Globo durante muito tempo, né? É. Inclusive na época da ditadura, que eu estava no Jornal do Brasil, estava muito à vontade e caía de pau no Globo. Mas o que que eu ia dizendo? Pô? Acabei. Sim, eu escrevi um texto dizendo exatamente isso, que os republicanos, isso aí não fui eu quem disse, isso foram esses dois jornalistas americanos que escreveram um livro que foi um grande sucesso, inclusive aqui no Brasil, Democracia, não sei, eu não me lembro o título do livro, mas eles falam que os republicanos estão se lixando para a democracia. Quer dizer, e esse todo impulso na direção do Trump, e essa ação que o Trump pretendeu aí no dia 6 de janeiro lá de 2021, comprova isso, sabe? Que os Estados Unidos estão querendo uma ditadura, pô. Olha, você sabe que nesse dia 6 de janeiro eu estava em casa e eu, por acaso, eu liguei a televisão. Eu fiquei boquiaberto. Eu, Mas, nunca- claro, eu nunca pensei que nos Estados Unidos pudesse haver Estados uma Unidos, coisa como isso. aconteceu É naquele dia. verdade, E é os verdade. sujeitos vestidos de guerreiros vikings, com chifres e outras coisas, invadindo o Congresso na base Mas mesmo que eles estivessem de paletó e gravata, porra, não pode invadir o eu Congresso sei, não, daquela tudo bem, maneira, porra. tudo Que bem. loucura, isso é um É. absurdo. Agora, Eu, eu vou sair um pouco desse assunto para perguntar a você. eu queria sair antes. E o nosso futebol, como é que está? Pois é, o De que eu quero técnico? exatamente isso que eu ia dizer para você. Enquanto as eleições estão começando nos Estados Unidos, aqui no Rio de Janeiro está começando o Campeonato Carioca. Aliás, os campeonatos estaduais estão É, começando. é. E já houve Ainda uma primeira. existem, Hã? ainda existem. Ainda existe. E aí já houve uma primeira rodada. É. O Fluminense foi o único time grande que empatou. O Flamengo ganhou, o Vasco ganhou e o Botafogo ganhou a duras penas do Madureira. Alguns jogadores foram vaiados ainda em função da O que campanha aconteceu? do ano passado. É É, verdade. é. Parece que vai ser difícil o torcedor do Botafogo esquecer o vexame do ano passado. Mas está indo. O Flamengo só contratou o De La Cruz, contratou por uma grana preta aí, aquele uruguaio que jogava no River Plate, mas não estreou ainda aqui. E estamos aí, pô. O que você quer saber sobre o Campeonato Carioca? Não, não. Sobre o Audax, o Nova Iguaçu? Não, não, eu acho estranho que esses campeonatos estaduais ainda existam, né? Mas, em suma, eu não posso, eu tô daqui de longe, eu não me sinto com a autoridade para falar sobre isso. Apenas para dizer a você o seguinte: cada vez é menor o prestígio do futebol brasileiro nos Estados Unidos, e só se fala da Argentina, vamos ter a Copa América e vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que vamos ter que ficar por aqui até a próxima reunião, no próximo Deixa eu só lhe sábado. dizer que amanhã o Flamengo deve estar jogando aí na Flórida. Tem um jogo do Flamengo aí na Flórida amanhã. E depois tem um outro na semana que vem, que outro em outro lugar, que não sei se vai ser em Nova York, ou seja lá onde for. Está Tudo terminando bem, o tempo. eu vou acompanhar e na semana que vem a gente conversa sobre isso. Sexta-feira.
sexta-feira. Um abraço. Até lá, um abraço. Outro, tchau. Tchau.